Salve galera do xadrez, e vamos continuar aqui rumo aos 2000 jogando partidas rápidas no chess.com. E hoje vamos jogar aqui, né, fazendo a análise na verdade, contra um jogador da Índia de 1168 de rating. Finalmente cheguei aqui aos 1200 de rating, finalmente, né, e aqui vai ser legal mostrar como os jogadores de 1200 jogam, né, e quais os erros que os jogadores de 1200 cometem, né, nesse nível de jogo, basicamente. E é muito legal, porque eu sei que tem muito jogador que assiste aqui, né, que vê aqui, que está nessa faixa de rating, né, faixa dos 1100 até mais ou menos os 1500 de rating, certo? Então, vamos aqui nesta partida interessante, e é uma partida italiana, viu? E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo C4 fazendo a Bishops, que até hoje eu não entendo por que tem esse nome Bishops. Depois eu tenho que procurar isso aí, né? Eu tô com uma preguiça de ir atrás desse negócio aí, de verdade. Uma preguiça mesmo. Porém, isso aqui é a abertura italiana, certo? O jogador faz agora um H6. Eu acho isso, inclusive, interessante porque esse lance aqui, cara, eu tô vendo algumas pessoas fazerem esse lance aqui. Eu não me lembro desse lance nos rating mais alto, de verdade. Eu lembro geralmente de cavalo, peãozinho, bispo, mas esse H6 aqui eu não lembro. Eu sinto que os jogadores aqui nessa faixa de rating utilizam muito esse lance aqui. É um lance meio chatinho, na verdade, sei lá, na verdade, não sei se é bom, na verdade, de verdade. Bom, existe, tá vendo aqui? Anti-free deliver defense, existe na italiana, né? Bom, nessa posição aqui eu faço pequeno rock, o jogador joga cavalo em F6 e agora eu jogo torre E1, né? Aquela torre E1 que protege o peãozinho de E4, gosto dessa torre aí, certo? E aqui ele joga cavalo G4 aqui nessa posição, porém esse cavalo aqui não é bom, inclusive você pode ver a barrinha aqui das brancas, né? Por que esse cavalo não é bom? Esse cavalo não é bom porque você tá perdendo um tempo com esse cavalo fazendo esse lance, né? E basicamente eu faço um H3. Ó, pra deixar bem claro, esse H3 aqui eu faria independente se ele tivesse colocado o cavalo ali ou não. Entendeu? A diferença que eu fiz agora, por quê? Porque assim eu ganho um tempo no cavalo dele, ele forço ele a movimentar o cavalo, né? Que o correto seria movimentar o cavalo aqui pra trás, né, voltar esse cavalo, porém eu teria ganhado esse tempinho de ter feito esse lance que eu já iria fazer, né? A ideia pra fazer esse H3 aqui é pra não deixar bispo pular, essas peças meio chatas, sabe? Ficar pulando aqui, bloqueando meu cavalo, né? E ficando nesse rasante chato. Bom, beleza, nessa posição o que vocês acham que o jogador fez? Ele fez simplesmente um H5 aqui nesta posição. E eu quero mostrar uma coisa muito legal aqui pra vocês. Aí sim eu entendi o H6 dele, aí eu lembrei, na verdade, né, que eu já enfrentei algumas vezes essa posição no tabuleiro aqui, algumas vezes assim, não foi milhares de vezes, foi alguma, vai, no máximo, se eu chutar de cabeça, no máximo 15 partidas, assim, eu acho que não passa disso, foi muito pouco, não foi muitas não, né, mas eu lembro mais ou menos a faixa de rating que eu enfrentei bastante dessas partidas. Era a faixa de rating de 1600 até mais ou menos uns 1700. Vai, 1500. 1500 até mais ou menos 1700. Eu vi bastante jogador fazer esse tipo de lance aqui que vocês estão vendo aqui. Certo? Desse sacrifício do cavalo aqui. Entendeu? Eu cheguei a ver, né? Nessa faixa de rating quando eu estava evoluindo o meu jogo, né? Meu xadrez pela primeira vez. Eu lembro que como eu ficava muito nessas faixas de rate, estava evoluindo, então eu perdia bastante, ganhava. E aí uma vez ou outra caía jogadores fazendo essa posição aqui, né? E, cara, quando você joga muito essas posições, muito assim, porra, joguei umas 10, 15 vezes, então decorei mais ou menos como enfrenta isso daqui, né, no caso. Então eu não caio mais nisso, entendeu? Que é o seguinte, aqui tá ganho para as brancas. Reparem, tá ganho aqui para as brancas, tá 3 pontos de vantagem para as peças brancas aqui, basicamente tá ganho, entendeu? Porém, esse cavalo aqui é uma armadilha, entendeu? Por que ele é uma armadilha? Olhem a barrinha aqui, se eu tomar esse cavalo aqui, a lógica é tomar o cavalo, você fala, pô, cavalo grátis. Tomar aqui, olha a barra, como vai. Exatamente, aqui as brancas perdem, né? Na verdade, as peças negras aqui vão simplesmente amassar o jogo, né? Porque o ataque é feroz aqui, né? Por exemplo, a tomada aqui já ataca meu cavalo, eu tenho que tirar meu cavalo para algum lugar. E já não tem muito pra onde ir, entendeu? Então, repara só, basicamente esse cavalo aqui ele não tem pra onde ir, tá vendo? Não consegue vir pra cá, nem aqui, porque aqui a dama toma, né? E aqui a torre ou a dama dele, né, toma também. E se eu voltar pra trás, já começa uns ataques muito fortes da dama aqui nessa linha toda, com a torre. Entendeu? Por isso aqui praticamente acaba a partida, né, do jogador aqui. E aí praticamente já era para as peças brancas, né? Pode fazer o que for, que a chance de ganhar é
quase zero, né? Quase zero não, praticamente impossível, né? Tá 7 pontos aqui de vantagem. Então, basicamente, as peças negras vão ganhar com muita facilidade. E eu caía nisso, né? Eu lembro que quando eu tava aprendendo a jogar xadrez no nível um pouco mais alto, né? Eu tava nessas faixas de rate, 1500, 1700, não vou lembrar mais ou menos, mas se eu não me engano era entre 1500 até 1700 que eu joguei essas partidas aí, que eu joguei contra jogadores que fizeram isso daqui. E eu lembro de ter perdido algumas dessas partidas, porque eu tomei aquele cavalo, né? E outra, detalhe, às vezes não era o cavalo, às vezes era esse bispo aqui, né? Às vezes era esse bispo aqui, não era, às vezes não era o cavalo nessa posição, mas o bispo, entendeu? E aí eu ia lá e tomava aqui, e aí ele entrava com a dama, a torre e tudo aqui, atacando a ala toda, e eu acabava perdendo a partida. Então meio que eu aprendi, e naquela época eu tava analisando cada partida minha, né? Com cada partida minha eu tava fazendo análise das minhas derrotas, né? Então eu lembro que eu tentei analisar para ver uma forma de tentar pegar a peça e tentar sobreviver aqui na defesa. Tipo, eu analisei isso tudo. Por exemplo, a minha análise era a seguinte: pô, vou tomar esse cavalo aqui, né? Porque agora eu vou tentar defender. Aí eu ficava lá analisando para ver se tinha como defender com as peças brancas, né? E eu manter essa vantagem de uma peça a mais. Porém, sempre chegava no resultado que não tinha como, né? E nessa época eu não estudava com a barrinha, viu? Eu não tinha barrinha e também eu não utilizava o computador aqui. Eu ia com a minha própria mente tentar defender o negócio, porque isso melhora também, né? Faz eu melhorar meu xadrez, né? Meu xadrez defensivo. Eu acho que é por conta disso que o meu xadrez defensivo ficou muito forte. Porque eu sempre analisava minhas derrotas e sempre tentava defender uma posição quase que indefensável várias vezes, né? Então eu acabei tendo uma defesa muito boa, acabei tendo meu xadrez sendo muito bom defensivamente, tá ligado? Por isso que eu acho que com as peças negras eu perco muito pouco. Na verdade eu quase não perco de peças negras, né? É meio bizarro. Acho que eu ganho mais de peças negras do que de brancas. Por conta desse lance da defesa, né? É meio mais ou menos isso no caso, né? Bom, mas basicamente aqui, né, você não deve tomar esse cavalo aqui, jamais. Não tome esse cavalo, porque você vai perder a partida, né? E basicamente você já tá ganho. Você só precisa segurar essa pressão e essa vontade insana de tomar essa porcaria de cavalo que eu sei que dá uma coça. O dedo, o mouse aqui, ó, no mouse aqui, no botãozinho, coça pra você tomar esse cavalo. Você fala, meu Deus. Que é esquisito, né? Um peão atacando o cavalo e você não tomar, né? É, tipo, dá uma dor na cabeça. Ficar tipo, ai, eu tenho que tomar esse cavalo. Porque você acha que tá ganho, mas aí você toma, blau, barrinha aqui, ó, como vai. É triste, é triste, é triste. Mas beleza, aqui nessa posição, o que vocês acham que eu fiz nessa posição? Eu basicamente continuei com os princípios do xadrez, de desenvolvimento, certo? Então, C3, com a ideia de dominar o centro, continuei basicamente a jogar italiana, basicamente, entendeu? Evitei aqui a tomada, óbvio, né? E aqui ele faz um D6... E basicamente aqui eu faço o peãozinho D4. Ah, e aqui tem que ter um adendo também, um outro ponto aqui que eu tenho que colocar. Geralmente os jogadores aqui nessa faixa de rate, de 1200, 1300, gostam de fazer essas armadilhazinhas, né? De jogar essas armadilhazinhas aqui. E só pra deixar bem claro, isso aqui é decorado, viu? Isso aqui é totalmente decorado. Às vezes o cara que tá jogando aqui, o indiano, às vezes ele não sabe que ele já tá perdido aqui no jogo. Que a partida já acabou pras peças negras. Às vezes ele não sabe disso. Na cabeça dele ele acha que não, tá de boa aqui o cavalo, tá tranquilo. Que tipo assim, acho que na cabeça dele ele pensa o seguinte: mesmo que eu volte o meu cavalo, a partida tá empatada. Ó, porque olha isso aqui, olha para o tabuleiro aqui. Olha como é que tá. Todo mundo tá com as mesmas quantidades de peça, né? Repara, tá com as mesmas quantidades de peça, certo? E os mesmos peões, o jogo tá no começo. Na cabeça de muitos desses jogadores que fazem esse tipo de lance, cavalo G4 aqui, né, ou até mesmo o bispo G4, né, que tem esse bispo G4, existe isso aqui. Eles acham que, não, beleza, a qualquer momento eu posso voltar o meu cavalo e se caso ele tomar o meu cavalo, tá ganho do mesmo jeito. Que é isso que eles pensam, entendeu? Então, a qualquer momento eu volto o meu cavalo e se ele tomar o meu cavalo, tá ganho, pra mim. É isso que eles pensam. Porém, vamos supor que ele volte o cavalo dele aqui. Olhem pra barrinha. 5.55 aqui, 5.5 de vantagem para as brancas. Aí agora você me fala, como é que é possível tá com 5 pontos de vantagem para as peças brancas? Isso não existe, não faz sentido. Como é que pode ter tanta vantagem assim para as brancas, sendo que tá a mesma quantidade de pontuação no tabuleiro, tá a mesma quantidade de peças e tudo mais? Não faz sentido. Exatamente. Eu também acho que não faz sentido, mas é xadrez. Xadrez às vezes não tem sentido mesmo. Às vezes xadrez é isso que você tá enxergando aqui, entendeu? E o primeiro lance bruto que vem na posição seria aqui, o próprio computador tá falando, né? Que é cavalo G5 aqui, atacando diretamente essa
pontuação de ataque, esse ponto aqui muito forte, né? Que dá uma pontuação absurda, porque não tem defesa, né? Mesmo que ele jogue bispo aqui, já tá levando aqui de todas as formas aqui, não tem muito o que fazer. Por exemplo, bispo aqui, ele tá levando peãozada aqui, ó, peão duplo. Entende? Então já não tem defesa, o peão de F7 caiu. Então muitos desses jogadores aqui que fazem esse cavalinho aqui, ó, esse cavalo elegante aqui, que eles acham que é bom, eles acham que voltando o cavalo tá tudo certo. Tá tudo certo, vai empatar a posição, tá tudo certo. E esse é um ponto que eu tenho que falar pra vocês. Então, se você vê um jogador de 1.200, 1.300 pontos na sua faixa de rate fazendo esse cavalinho aqui, coloque na tua cabeça que já tá ganho pra você. Você não vai perder isso aqui. Você só precisa saber os lances mais ou menos. Um outro ponto que eu vou colocar aqui, né? Tô colocando bastante ponto, né? Mas é porque é uma partida bem instrutiva, né? Um outro ponto interessante é o seguinte. Decoração de lances. Esse jogador aqui, indiano, decorou esse lance. Decorou, entendeu? Ele simplesmente deve ter visto em algum site, deve ter visto algum professor dele fazendo, um amigo dele fazendo, ou então ele viu em algum canal do YouTube ou algo assim, e tenta replicar. Porém, ele também não percebe que tá errado, não é um lance bom, entendeu? Então ele decora o lance, não sabe por que tá fazendo, nem o intuito, nem nada do tipo, nem como o outro jogador vai reagir, e aí ele acaba perdendo por besteira, né? E acaba o quê? Frustrando com o xadrez. Eu sempre falo essa parada do frustrando com o xadrez, mas é muito importante, cara, porque assim... O problema do xadrez, que o pessoal fica muito puto com o xadrez, é quando ele tá jogando, ele perde sem entender por que ele perdeu. Aí ele fica puto da vida. Aí ele começa a achar o jogo lixo, jogo de verme, jogo do demônio, que tipo, não consigo ganhar, tem que ser extremamente inteligente pra jogar xadrez. Não, mano. Você só perdeu porque você não entendeu o lance e ficou puto porque não entendeu. O lance de você não entender tua derrota é o que te frustra, entendeu? Agora, por exemplo, se você perdeu, levei um duplo. Puta, mano, eu perdi porque eu levei um duplo. Você entendeu que você errou algo que você pode corrigir. Agora o problema é esse aqui, cara. Ele volta a cavalo e perde. Aí ele fala, porra, como é que eu perdi isso aqui? Ele vai fazer a análise depois. Ele olha assim e fala, mano, como é que tá 5 pontos aqui pras brancas? Não é possível. Como é que eu perdi isso aqui? O meu cavalo voltou, tá tudo certo, todas as peças igual. Porra, o que aconteceu? Entendeu? O cara não entende. Quando ele não entende o porquê que ele errou, o porquê que ele perdeu, aí ele frustra. Ele frustra dá o quê? Burnout. Burnout é aquele bagulho do ódio ao xadrez, não gosta do xadrez, não quer mais jogar xadrez, fica anos sem jogar, meses sem jogar, né? Mesmo gostando de verdade do jogo, mas por perder bastante ou algo assim, sai do jogo e não quer mais jogar. Certo? Bom, nessa posição aqui, né? Vamos voltar aqui o cavalinho dele. Qual foi o lance dele? O lance dele foi basicamente peãozada, toma, peão central, tudo que eu queria, perfeito. Abriu aqui o peãozinho. E agora eu tomo assim o peão de D4 e basicamente a italiana tá feita. Você tem que entender uma parada. A abertura italiana, ela foi feita para isso aqui. Para ter esses dois peões centrais dominando o centro. Se você chegar numa partida onde você tá com esses dois peões aqui comandando a ala toda aqui, cara, se sinta orgulhoso, cara. Tudo que você precisava fazer com os peões fez. Você fortaleceu o seu centro, né? Que a ideia é essa aqui, é fortalecimento de centro. É você deixar o centro poderoso. É por isso que você faz a italiana, certo? Beleza, aqui o jogador joga bispozinho atacando meu bispo. A ideia dele é trocar os bispos aqui, porque provavelmente ele deve ter visto esse lance agora, né? Ele deve ter visto esse lance agora, mas ele caiu no tático aqui da italiana, né? Que é esse tático aqui. Qual tático? Tático do peão central, onde ele ataca novamente aqui. Lembra o que eu falei pra vocês? Exatamente. O ataque central aqui é muito forte, então ele não pode movimentar as peças dele pra qualquer canto com esses dois peões botando muita pressão aqui na posição. Eles atacam tudo, né? Então... não é tão simples, cara, fazer essas jogadas aqui que eu vejo os jogadores tentando fazer. Então aqui foi no desespero e levou o duplo. Com o duplo aqui cai a posição, né? Ele tira cavalo, ele acha assim, vou tirar cavalo atacando o bispo dele aqui. Não adianta, que você vai levar cheque da dama aqui em A4 aqui, né? Protegendo aqui o ataque dele e ainda atacando o cavalo, né? Não tem muito o que ele fazer. Primeiro ele tira o bispo nessa posição, pra tentar defender atacando a minha dama, e minha dama pega um cavalo inteiro dele aqui. Certo? E outra, que ele não pode voltar a cavalo, viu? Porque senão o peão toma aqui, né? E aqui tá, se ele tomar aqui, por exemplo, cai aqui. E outra, eu não preciso nem tomar isso aqui. Se ele tomar aqui, eu dou cheque primeiro. Aqui nessa posição. E vai cair torre inteira. Então não tem muito o que ele fazer aqui, certo? Então aqui a posição dele já caiu. Não tem mais o que fazer. Já era. E vamos supor que ele venha com o peão. Se ele vem com o peão pra tentar defender, eu só tomo aqui... pera aí, aqui não é diferente, né? Calma aí, que aqui ele tá defendido, né? Basicamente aqui é peão toma, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso. Cara, agora eu não vou lembrar se é isso aqui mesmo. Mas tem um lance aqui que vai fazer a posição das negras cair. Tá, basicamente aqui ele joga bispo, eu capturo o cavalo. Ele joga dama F6 aqui e agora eu faço bispozinho com a ideia de trocar aqui os bispos logo, né? A ideia agora é trocar essas peças.
Ele vem com o peão, eu tomo com o peão, ele toma com a pecinha dele, eu recuo meu bispo agora, tranquilamente. Ele joga o bispo dele E7 e agora dama em G5. Pra tentar trocar as damas aqui, certo? Ele não quer trocar as damas, mas não adianta. Ele joga cavalo, né? Ele faz cavalo E5 aqui. E basicamente aqui eu troco as damas. Ele vem com o peãozinho dele em F6 aqui. O bispo, quer dizer, né? E agora eu troco os cavalos. E olha só como eu simplifico a posição fácil. Eu nem me esforço para simplificar a posição, porque eu tô acostumado já a fazer isso. Então, vou lá, jogando tranquilamente. Vou aqui até jogar rápido para vocês verem. Esse finalzinho, final básico, final de técnica. Aqui, ó. Tá vendo esse aqui que eu tô falando pra vocês? Final de técnica. O que é final de técnica? É isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Você tá com uma peça inteira a mais. Eu tô com um cavalo a mais que ele aqui. Eu não posso perder essa partida. Não é pra mim perder essa partida. É impossível perder essa partida. Eu tenho que ganhar essa partida. Entendeu? E pra mim ganhar essa partida eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que basicamente jogar tecnicamente bem aqui, né? E manter a posição e subindo minhas peças e atacando ele ali até ganhar mais vantagens, né? Essa é a ideia. Beleza, ele joga a torre dele E8 e agora F4. Começa a abrir a posição, libero todas as minhas peças, termino o meu desenvolvimento do meu bispo F4 ali. Ataco a torre dele embaixo, né? Ele joga a torre B4 aqui nessa posição. Eu recuo meu bispo aqui, protegido por peão, fazendo rasante, aquilo que eu falo pra vocês, bispo rasante, né? E agora protejo toda a minha posição, né? Ele troca o bispo dele pelo meu cavalo, uma delícia, agradeço do fundo do meu coração essa troca. Eu tomo com o peãozinho, ele pega meu peão central, maravilhoso, agradeço também, muito obrigado, novamente. Pego a torre dele aqui, simplifico ainda mais essa posição. Volto meu bispo lá pro fundo, bispo rasante de novo, temos dois bispos rasantes, aquilo que eu falo pra vocês. O bispo poderoso é aquele bispo rasante lá do fim do mundo, que ataca toda a posição e ao mesmo tempo ele é defendido por alguma outra peça lá no fundo. É maravilhoso, entendeu? Beleza, aqui, peãozada C5, torre D1 aqui atacando o bispo dele. Ele tira o bispo dele e basicamente agora eu faço um lance maravilhoso aqui, que é torre D8, cheque, forçando o rei dele a fazer o quê? Ou ele joga bispo, ou ele joga torre, e aí força eu a trocar, né? Que aí eu ia trocar, né? Por exemplo, se ele joga bispo aqui, basicamente eu faço esse lance aqui. Se ele tomar aqui, cai aqui cheque. Tudo que eu queria também, maravilhoso. Certo? Troco, simplifico a posição, melhor ainda. E se ele vier com torre aqui, basicamente eu só vou fazer isso aqui. Só isso, troco as torres. Ele vai ficar o que aqui? Com um bispo contra dois bispos. Não tem como eu perder isso aqui, certo? Beleza. Uma outra coisa que pode acontecer aqui, que foi o que ele fez, foi o lance de rei, né? Rei H7. E aqui ele leva uma cravada aqui, basicamente. E aqui acabou, né? Porque não tem como a torre dele sair, ele vai perder a torre por um bispo, que é pior ainda. Certo? E aqui ele abandona a partida, basicamente abandonou. E que jogo gostosinho de jogar. Mostrei pra vocês aqui posições de ataque, de defesa e armadilhas, né? Que é muito legal. Então não se assustem quando os jogadores fizerem aqueles lances, né? Que eu expliquei pra você, aquele lance no começo, aquele cavalo no começo. Não se assusta. Jogadores... eu vou ser bem sincero aqui, eu sei que é um pouco arrogante que eu vou falar, mas jogador fraco faz aquele lance do cavalo. Lá, deixa eu voltar aqui no começo pra vocês verem. Esse lance aqui do cavalo. Esse lance aqui. Tá vendo? Jogadores fracos vão fazer isso. Eu sinto muito falar isso, eu sei que às vezes dói. Mas o jogador que é fraco faz esse lance aqui porque decorou esse lance em algum lugar e acha que esse lance é bom. Então não seja esse tipo de jogador, entendeu? E quando um jogador fizer isso com você, você tem que vencer esse jogador. Você não pode ficar perdendo. Talvez nas primeiras vezes você vai perder, você vai secão lá e vai tomar, como eu fiz também. Eu também fui muito inocente e eu tomava o cavalo ali porque meu dedo coçava. Eu falava, não, vou tomar. Vou tomar. Sabe por quê? Porque eu também era um jogador fraco, né? Então, dois jogadores fracos se enfrentando, o fraco inocente se ferra. Essa é a realidade. O fraco malicioso vence, né? Que é o caso dos jogadores... Eu considero que esse aqui seja um fraco malicioso. E o que toma é um fraco inocente, né? No caso. Então, basicamente eu fui um fraco inocente por um tempo, até eu perder mais 2, 3, 4, 5 partidas desse mesmo modo, né? Aí foi quando eu entendi. Eu falei assim, quer saber? Eu não vou tomar mais essa porra desse cavalo aí. Aí eu não tomei mais. Aí a partir daí eu nunca mais perdi pra essa posição aqui chata. Certo? Espero que você tenha gostado dessa partida. Certo? Tamo junto aí. Vamos pra próxima partida. Agradeço a você dar aquele like pra fortalecer. É nóis, tamo junto.